Você provavelmente vai checar o celular quando terminar de ler essa frase. Não porque esperava uma mensagem importante, não porque tinha um motivo. Seu mão simplesmente vai se mover, quase sozinha, em direção ao aparelho. E enquanto isso acontece, alguma coisa dentro de você vai apertar levemente. Uma tensão que você aprendeu a ignorar porque ela nunca vai embora. Essa tensão tem um nome, mas não é o nome que você está pensando. Não é estresse, não é ansiedade, não é fraqueza. É algo muito mais antigo, muito mais fundamental e muito mais surpreendente do que qualquer diagnóstico moderno poderia sugerir. É o seu corpo funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. O problema é que ele foi projetado para um mundo que deixou de existir há pelo menos 10.000 anos, e desde então ele não recebeu nenhuma atualização. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. Ela tem aproximadamente o tamanho de uma amêndoa, e ela é provavelmente a razão pela qual você não consegue relaxar de verdade. Nunca. Nem quando está deitado num lugar confortável sem absolutamente nada para fazer. A amígdala não é um produto da civilização. Ela é muito, muito mais velha do que isso. Neurocientistas estimam que estruturas cerebrais equivalentes existem em répteis há mais de 200 milhões de anos. Nos humanos, ela evoluiu para executar uma função específica e absolutamente essencial: detectar ameaças antes que você as veja conscientemente. Ela não raciocina, ela não pondera, ela age. E quando age, dispara uma cascata de hormônios, cortisol, adrenalina, que transforma o seu corpo inteiro num sistema de combate em fração de segundos. Batimento cardíaco acelera. Músculos tensionam, digestão para, visão estreita. Você se torna instantaneamente uma máquina de sobrevivência. Por 300.000 anos, esse sistema salvou a vida dos seus ancestrais repetidamente. O problema começa agora. Os cientistas chamam isso de resposta de luta ou fuga. E durante a maior parte da história humana, ela tinha uma característica muito específica. Ela era ativada por ameaças reais e depois se desligava. Um predador aparecia, o sistema disparava. Você corria, lutava, sobrevivia. O perigo passava, o corpo voltava ao estado de repouso. Era um ciclo completo. Tensão, ação, resolução, descanso. A bioquímica do estresse era brutal, mas breve. Pense no que acontece com você hoje. Você acorda e já existe uma notificação, já existe uma cobrança não resolvida, uma mensagem que ficou sem resposta, uma conta vencendo, uma conversa difícil que precisa acontecer, uma comparação involuntária que o algoritmo já entregou antes do seu café. Nenhuma dessas coisas é um predador. Nenhuma delas vai te matar. Mas a sua amígdala não sabe disso. Ela não foi treinada para distinguir entre um leão na savana e uma mensagem de voz do seu chefe. Para ela, um sinal de ameaça social é tão urgente quanto um sinal de ameaça física. E o ciclo nunca se fecha. O perigo moderno não passa. Ele fica. Ele acumula. Ele se multiplica em abas abertas, em conversas que ficaram para depois, em decisões que não foram tomadas. E o corpo, o seu corpo antigo, fiel, incansável, continua produzindo cortisol para uma batalha que nunca chega ao fim. Os pesquisadores chamam isso de ativação crônica do eixo HPA, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Um estudo publicado no periódico Psychoneuroendocrinology mostrou que humanos modernos apresentam níveis basais de cortisol significativamente elevados, em comparação com comunidades que vivem em contextos mais próximos da vida ancestral. Não porque sejamos mais fracos, porque nosso sistema de alarme foi construído para disparar em resposta a eventos distintos, não a um estado permanente de estimulação difusa. Você não está com ansiedade por causa de algo específico. Você está com ansiedade porque o perigo nunca termina e o seu sistema nervoso não evoluiu para lidar com isso. Os cientistas chamam isso de descompasso evolutivo. E é uma das descobertas mais importantes e menos discutidas da neurociência comportamental dos últimos 30 anos. O conceito foi desenvolvido de forma sistemática pelo biólogo evolucionário Randolph Nesse, da Universidade de Michigan, que dedicou décadas a entender por que os seres humanos modernos são tão vulneráveis a condições que não deveriam, em tese, existir numa espécie com tanto sucesso adaptativo. A resposta de Nesse é elegante e perturbadora. Não somos vulneráveis apesar do nosso sucesso evolutivo. Somos vulneráveis por causa dele. Cada mecanismo que nos tornou sobreviventes extraordinários na savana se torna uma fonte de sofrimento num mundo onde os problemas são abstratos, crônicos e sociais. A fome de açúcar que nos fazia buscar frutas raras agora encontra um corredor inteiro de doces num supermercado.
O instinto de guardar informações que podiam salvar vidas agora encontra um feed infinito de notícias catastróficas. E o sistema de alarme que nos mantinha vivos diante de predadores agora encontra 300 notificações diárias, cada uma delas codificada pelo seu cérebro como algo que precisa de atenção imediata. É isso que você sente quando não consegue descansar de verdade, quando fica trocando de posição na cama com o corpo tenso sem saber por quê. Quando termina um dia sem nenhum evento catastrófico e mesmo assim se sente esgotado como se tivesse sobrevivido a alguma coisa. Você sobreviveu. O seu sistema nervoso tem certeza disso, só não sabe de quê. E aqui está o que ninguém conta. Esse estado, esse fundo constante de tensão que você normalizou porque sempre esteve lá, tem consequências físicas mensuráveis. Não metafóricas, físicas. O cortisol crônico suprime o sistema imunológico, interfere na consolidação da memória durante o sono, inflama tecidos, prejudica o funcionamento do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões, empatia e pensamento de longo prazo. Em outras palavras, o estado de alerta constante literalmente dificulta que você pense com clareza, se conecte com as pessoas ao seu redor e tome boas decisões. Não porque você seja incapaz, porque o seu cérebro está devotando uma parte enorme dos seus recursos a proteger você de um perigo que não existe. Você está pagando um custo cognitivo e emocional real por uma proteção de que não precisa. Mas aqui está o que precisa ser dito com cuidado. Esse sistema não é um erro, não é uma falha de design, não é o sinal de que algo está errado com você. É o sinal de que algo estava absolutamente certo com os seus ancestrais. Cada pessoa que sobreviveu o suficiente para ser seu antepassado, sobreviveu porque tinha um sistema nervoso sensível, vigilante, capaz de antecipar o perigo antes que ele se materializasse. Os que eram calmos demais, os que não sentiam a tensão, os que ignoravam os sinais. Eles eram os primeiros a ser pegos desprevenidos. Você é descendente dos ansiosos, dos hipervigilantes, dos que acordavam no meio da noite checando se havia perigo. Essa é a sua herança biológica. E ela é, em muitos sentidos, a razão pela qual você existe para ler isso agora. O sofrimento moderno não é sinal de fraqueza. É evidência de uma ancestralidade extraordinariamente bem-sucedida, operando num ambiente para o qual não foi projetada. Você não está quebrado. Você está deslocado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma máquina quebrada precisa de conserto. Um sistema deslocado precisa de contexto. Precisa que alguém reconheça que ele está respondendo corretamente a um conjunto de informações. E que o problema não está na resposta, mas nas informações que estão chegando. O seu corpo não está cometendo um erro quando você sente aquela tensão sem motivo aparente. Ele está cumprindo o protocolo mais bem testado da história da evolução humana. Está fazendo o único trabalho para o qual foi treinado, com toda a precisão que 300 mil anos de seleção natural conseguiram produzir. É só que o mundo mudou mais rápido do que a biologia consegue acompanhar. Muito mais rápido. A Revolução Industrial aconteceu há cerca de 250 anos. A Revolução Digital há menos de 50. A era dos smartphones há menos de 20. Para um sistema nervoso calibrado em centenas de milênios, essas não são transições, são choques. São o equivalente de acordar num planeta diferente e tentar sobreviver usando mapas de outro continente. E é exatamente isso que você faz, todo dia, sem perceber. Então, quando você sentir aquela tensão familiar, aquele fundo de alerta que nunca desaparece completamente, aquela sensação de que algo está errado mesmo quando não há nada especificamente errado, talvez valha a pena fazer uma pausa por um momento. Não para resolver, não para diagnosticar, não para consertar, só para reconhecer que dentro de você existe algo muito mais antigo do que essa vida, essa cidade, esse século. Algo que atravessou savanas, sobreviveu a invernos, perdeu pessoas, encontrou outras e chegou até aqui, até você, com todos os seus alarmes intactos, todos os seus reflexos afiados, toda a sua vigilância preservada. Você não é uma pessoa ansiosa vivendo num mundo moderno. Você é um ser antigo tentando entender um mundo novo. E essa é uma distinção que muda tudo, mesmo que o seu cérebro ainda não saiba bem o que fazer com ela.